Levítico capítulo 14, versículo 15. Só os que encontraram digam: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu também vou. É isso que importa. Está escrito assim: também o sacerdote tomará do log de azeite e derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão o sacerdote porá a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Antes que você se assente, nós estamos em uma vigília. Aos que ainda estão de pé, quero que você olhe para alguém que está ou à sua direita ou à sua esquerda, desde que você não se sinta desconfortável em fazer isso. Quero que olhe para essa pessoa, mas não olhe com um olhar normal. Não é para olhar para ela com um olhar comum, nem com olhar 43, pastor, eu sou solteiro, agora não é a hora. Eu quero que você olhe para essa pessoa com olhar de profeta. Lembra aquele olhar quando a gente era criança? Geralmente tinha uma irmã de coquinho, pastor Leandrinho, que olhava para a gente pedia perdão até pelos pecados que a gente não cometeu. Quem lembra desse olhar? É esse olhar que você vai olhar para esse crente que está do teu lado, e se tiver coragem, vai fazer dedo de profeta. Olha aí, o que é uma igreja ensinada sabe que é dedo de profeta. Você acredita que tem autoridade na tua vida? Sim ou não? Olha bem nos olhos desse irmão, aponta o dedo para ele e libera a palavra dizendo: pode se assentar. Agora você olha para ele com aquele olhar de espanto e diz assim: vejo que tu és profeta. Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Eu prometo que serei muito objetivo nessa noite, mas fiel àquilo que o Espírito de Deus impartiu ao meu espírito para compartilhar com a noiva de Cristo que se reúne para o buscar em plena madrugada. Todas as vezes que nós abrimos a nossa Bíblia em qualquer um dos 5 primeiros livros do texto sagrado, nós somos convidados pelo Espírito Santo a iniciarmos uma jornada fascinante pelos corredores da história e contemplarmos os primeiros quadros que foram pintados, óbvio que pela inspiração do doce e meigo Espírito de Deus a Moisés, a fim de registrar, pavimentar, estruturar, entregar a nós as principais bases da nossa doutrina, da nossa fé e da nossa história. Logo, o livro ou os livros da lei, o livro da lei ou os livros do Pentateuco, estruturam a base de formação desta consciência de fé. Mais do que isso, o Pentateuco também carrega a responsabilidade de apresentar a construção da identidade do povo de Deus. E quando destaco a formação da identidade do povo de Deus, o divido tanto no povo que Deus na antiga aliança levanta, como do povo que Deus na nova aliança revela. Para nós, de forma clara e objetiva, é perceptível que a construção da identidade de Israel, o povo que Deus apresenta de forma clara como único, exclusivo para a antiga aliança, está sendo formado por estes 5 primeiros livros. É aqui que Deus está dando a eles a identidade, Deus está lapidando a forma, Deus está apresentando a estrutura,
Deus está mostrando as bases para a existência deles enquanto nação santa. Isso fica claro não apenas quando lemos cuidadosamente qualquer um dos 5 livros do Pentateuco, mas quando já de forma inicial e talvez objetiva, superficial, enxergamos os nomes que estes livros recebem. É óbvio que os nomes que temos em uma interpretação mais imediata apresentam sentidos que divergem da interpretação pura, da sua essência no primeiro nome recebido. E isso se dá quando a antiga aliança é transliterada do hebraico, do aramaico para o grego, em um processo que nós vamos conhecer como Septuaginta. Alguns nomes mudam, como é o caso do livro do Êxodo, que nós conhecemos como o livro da saída, ou o livro de Levítico, que é referente aos levitas. Isso acontece pela tradução do grego destes nomes. Contudo, eu vos disse que os nomes que estes livros recebem apresentam de forma clara o propósito de construção da identidade do povo de Israel, quando olhamos para esta análise exegética, etimológica, ao nome recebido de forma primária. Por exemplo, o livro de Gênesis nós sabemos que é o livro do princípio, e a palavra que dá início ou dá origem a essa palavra é a palavra Bereshit. Êxodo, diferente de ser o livro da saída, o seu nome é Shemot. Shemot significa nomes. O terceiro livro, o livro que nós acabamos de ler, vem da palavra Vaikra, e Vaikra é diferente de concernente aos levitas, referente aos levitas. Vaikra significa e chamou. O quarto livro, o livro de Números, deriva da palavra Bar-Midbah, que significa no deserto. O último livro, o livro de Deuteronômio, que para nós, em uma interpretação imediata, é a repetição da lei. Contudo, a sua apresentação surge da palavra Deverim, e Deverim significa palavras. Percebam, nós temos 5 palavras: no princípio, nomes, e chamou, no deserto, palavras. A tradição judaica e rabínica entende que Deus dá a Moisés o Pentateuco para formar a identidade do povo, depois que Deus chama Israel. E quando Deus chama Israel, o faz por meio de Moisés no deserto. Logo, o judeu acredita que Deus está no deserto, chamando Israel por meio da sua palavra, no princípio de sua história, para dar a eles nomes. Estes 5 livros nos trazem a seguinte sentença: no princípio, chamou Deus pela palavra o seu povo no deserto, para dar a eles nomes. Percebam que para nós talvez a reação não seja tão entusiasmada assim, porque dar nome a alguém é algo muito comum. Para a nossa cultura, a tradição brasileira, dar nome a alguém é apenas conceder a forma como nós iremos nos referenciar a eles. A exemplo disso, existem pessoas que receberam nomes ao nascer, cujos pais atribuíram pelas referências que tinham por artistas, jogadores de futebol, personagens icônicos. Alguns inventaram o nome e deram o filho ao nascer, que a primeira coisa que o filho pensa é: não vejo a hora de fazer 18 anos para trocar esse xingamento que o pai me deu e chamou de nome. Por quê? Nome para a gente é algo muito comum. Só que nome na tradição judaica é mais do que a forma com a qual eu me referencio a alguém. Nome significa dar identidade, propósito e destino. Eu vou repetir essa palavra: dar nome para a tradição judaica significa dar uma identidade, um propósito e um destino.
Como eu gostaria de nesta noite caminharmos pelos nomes que a Bíblia nos apresenta e percebermos que em cada um dos personagens que a Bíblia revela com destaque, há um destino profético estabelecido em seu nome, há uma identidade revelada, há um propósito que se manifesta. Contudo, eu sei que você já entendeu que dar nome é dar identidade, propósito e destino. Logo, nós olhamos para os 5 primeiros livros com esta consciência e percebemos uma seguinte frase: no princípio chamou o Senhor Deus pela sua palavra no deserto o seu povo para dar a eles identidade, propósito e destino. Eu preciso saber se tem alguém comigo nessa palavra nesta noite. Se é isso que Deus está fazendo no Pentateuco, vamos sintetizar a nossa reflexão, porque nós estamos diante do coração da construção dessa identidade, deste propósito e deste destino. O livro de Levítico é o coração da lei, é a bomba que pulsa o oxigênio, o sangue, a visceralidade, a vida, a construção da identidade, do propósito e do destino para todos os outros livros da lei. Aqui é o cerne desta formação. É óbvio que isso se dá pelo fato de o livro de Levítico apresentar a lei. Mais do que isso, é aqui que Deus revela a sua vontade, o seu propósito, o modelo com o qual o povo deve se referenciar para ser chamado de povo de Deus. E é por isso que a palavra santidade aparece mais de 80 vezes, porque Deus está dizendo: agora que eu vos tornei livres do Egito, eu não os tornei livres para fazerem o que quiserem, como quiserem, eu os tornei livres para serem santos, como eu, o Senhor, sou santo. Deus está dando este modelo por meio da revelação das leis, dos mandamentos, dos 613 mandamentos que a lei apresenta. E aqui é como se Deus estivesse dizendo: vocês precisam receber isso, porque eu, pelo meu poder, já os tirei do Egito, mas pela minha palavra vou tirar o Egito de dentro de vocês. Pelo meu poder eu vos tirei da terra da escravidão, mas só a minha palavra vai destruir a mente de escravo que Faraó introjetou em vocês, e vos farei descobrirem que vocês não são escravos, porque eu vos chamei para ser cabeça e não cauda, para emprestar e não tomar emprestado, para chegar e aonde chegar tomar posse por direito, porque vocês não são povos normais, vocês são meu povo, e eu sou o teu Deus. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem vier contra vocês virá contra mim. Aqueles que se levantarem contra ti, eu, o Senhor, me levantarei, porque eu serei espada para guerrear por você, escudo para te proteger. Tu és meu. Se tem alguém que acredita que isso é uma verdade, levante as duas mãos aos céus e por alguns segundos celebre a Deus uma palavra de gratidão. Por quê, pastor? Porque estas não são apenas as bênçãos para Abraão, Isaque, Jacó. Não é apenas a bênção para Israel. Crente que gosta de Bíblia já está adorando, porque sabe que o que Deus prometeu para Abraão também pertence a você. O que Deus prometeu para Isaque também é teu por direito. Somos coerdeiros das promessas absurdas de Deus. Se tem alguém que crê nisso, por pelo menos 30 segundos, não deixe esta igreja em silêncio. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Estou sentindo que esse lugar vai tremer. Chacoalha a mão de um crente ligado do teu lado e diz para ele: te prepara, porque hoje Deus vai ativar o teu destino. Hoje Deus vai revelar o teu propósito.
E para quem pensou que era apenas mais alguém, hoje Deus vai apresentar a tua identidade. Eu estou sentindo graça. Me ajuda, Jesus, que eu estou com vontade de correr. Me ajuda que eu estou com vontade de pular. Mas eu preciso liberar a palavra que Deus plantou no meu coração, porque tem gente que vai sair dessa madrugada carregado pela glória, dominado pela glória. Os céus estão abertos sobre Duque de Caxias, e se tem alguém que crê, é hoje. A glória dele é derramada nesta casa. Eu vou deixar você adorar. Se o livro de Levíticos é o coração da lei, permita-me delimitar melhor a nossa reflexão. O capítulo de número 14 é o coração do livro. Cantor Coutinho, se o livro de Levítico é a síntese da lei, o capítulo 14 é a síntese do livro. Para os leitores amantes da Bíblia, vocês sabem que o capítulo 14 fala sobre como Moisés e o povo de Deus deveria tratar os leprosos. É aqui que Deus vai dizer a Moisés que se alguém no meio do povo fosse acometido pela lepra, deveria primeiro perder o seu direito de honra, dignidade, moral. Seria furtado automaticamente o direito à propriedade, o direito à liberdade de ir e vir, porque quem com lepra estivesse, independente do nome que tivesse, independente da estrutura que tivesse, estava debaixo da lei, e a lei dizia: o leproso precisa deixar a sua casa imediatamente. Se tinha um nome, não será mais chamado pelo nome, será chamado de leproso. Se a casa era uma casa suntuosa, exuberante, de uma família abastada, ele já não mais tinha o direito de frequentar a sua casa. Na verdade, ele não tinha direito nem de entrar na cidade santa. O leproso precisava ser identificado não por quem era, mas pelo problema que carregava, não pelo que ele construiu no seu passado, mas pela doença que feriu o seu presente. Expunha a sua cabeça, saía da cidade e começava a gritar para todos: aqui está um leproso, aqui está um leproso, aqui está um leproso. Ele perdia automaticamente a alegria de viver, porque se tinha identidade, o perdeu. Se tinha um propósito, este propósito se dilacerou. Se tinha um destino, agora este destino se torna a morte. É aqui no capítulo de número 14 que Deus está mostrando isso. Só que este capítulo não começa com a sentença da destruição da identidade, da destruição do propósito, da destruição do destino para o leproso. Antes da destruição, este capítulo começa com uma esperança. O capítulo de número 14 começa com Deus dizendo a Moisés: escreve, Moisés, porque esta será a cerimônia, a celebração, a festa que acontecerá no dia em que o leproso tiver que ser purificado. Eu sinto graça de Deus para pregar aqui nesta madrugada. Por quê, pastor? Porque quem está dizendo para Moisés é Deus. Deus vai definir a sentença, Deus vai estabelecer a condenação,
Deus vai aplicar o juízo, Deus vai tornar o leproso inelegível às condições do direito natural, rejeitado da liberdade, excluído da comunhão, excluído da liturgia do culto, excluído da liturgia da consagração, excluído da liturgia da intimidade, excluído da mesa do compartilhamento. Alguém que esperaria única e exclusivamente a morte. Porém Deus aparece e diz: Moisés, mas escreve, porque vai ter uma cerimônia. Cerimônia do que, Senhor? De exclusão? Não, a exclusão a gente não celebra. Cerimônia do que, Moisés? A cerimônia do que, Deus? A cerimônia de anunciação da lepra? Não, a lepra a gente não vai celebrar. A cerimônia vai ser de purificação. Senhor, mas a lepra tem cura? Senhor, a lepra tem jeito? E é aqui que a gente tem que adorar. Por quê, pastor? Porque se a cerimônia de liberação, de purificação, de transformação de fase de leproso para ex-leproso fosse criada por Moisés, ela não daria certo, porque Moisés não tem jeito para a lepra. Se a cerimônia fosse criada por Miriam, também não daria certo, pastor José, porque Miriam ficou leprosa e não curou a lepra que ela teve. A cerimônia não foi criada por Arão, a cerimônia não foi criada nem por Abraão, a cerimônia não foi criada por Isaac, também não foi Jacó quem criou, porque Abraão, Isaac, Jacó, Arão, Miriam, Moisés, Davi, Josué, ninguém tinha jeito para a lepra. Só que o Deus de Moisés aparece e diz: Moisés, pode escrever, vai ter cerimônia, vai ter purificação. Eu, Senhor, tenho jeito para a lepra. Eu preciso saber se tem alguém que acredita. Só quem crê, só quem crê. Joga as tuas mãos para o céu e agradeça a Ele. Por quê, pastor? Ele dá jeito, Ele dá jeito, Ele dá jeito. Eu vou deixar você adorar só porque Ele é o Deus que tem jeito para a lepra. Esse crente do teu lado e diz para ele: ainda bem que ele tem jeito, ainda bem que quem dá jeito é Ele. O capítulo 14 começa com Deus dizendo: pastor Douglas, fica tranquilo, a lepra para o homem é incurável, mas eu não sou homem, eu sou o Deus do homem, e se tem alguém que dá jeito em problemas insolúveis na terra, sou eu. Independente da ordem do problema, se for físico, eu sou Rafá, se for necessidades, eu sou Jiré, se for justiça, eu sou Tzedkenu, eu sou o que sou. Eu sinto a glória dele. Já começou a visitar alguém aqui com renovo, com renovo. Tem gente que entrou aqui debaixo de guerra, tem gente que entrou, pastor Renan, debaixo de conflito. Satanás disse: tu vai parar, vai cair, vai retroceder. Olha o estado da tua vida. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: eu, o Senhor, hoje te sustento, porque eu, o Senhor, sou o Deus da tua providência, sou o Deus do teu milagre. Se tem alguém que crê, só os espirituais. Por um minuto, ora em línguas agora, ora em línguas agora, ora em línguas agora. Só quem está ligado, agora é a hora da guerra. Quem é de fogo vem pra marcha, quem é da guerra tira o pé do freio, quem veio pra mergulhar, mergulha, mergulha, mergulha. Deus começa a renovar alguém aqui agora, agora.
Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Deus está dando ordem a anjos na madrugada desta sexta-feira. Anjos estão sendo enviados para descerem em Duque de Caxias, para descerem no estado do Rio. Satanás está sendo envergonhado. Deus quebra o laço agora. Cai cavalo, cai cavaleiro. Satanás perdeu mais uma. A vitória é nossa, é nossa, é nossa, é nossa. Oi, meu Deus. Ui, que barraço. Sabe por que o capítulo começa com uma esperança? Porque Deus está dizendo, independente do nível da lepra, eu sou o dono da esperança. Até porque, pastor Leandrinho, a esperança não morre. Por que, pastor André? Porque a nossa esperança não é uma filosofia, a nossa esperança é uma pessoa. Chacoalha a mão desse crente que está do teu lado e diz assim: foi Paulo quem falou que Cristo em você é a esperança. Eu estou sentindo Deus aqui. Vai ser difícil concluir a mensagem. Mas eu também não vim aqui preocupado em concluir a mensagem. Me perdoem os amantes da teologia, eu também sou. Quem conhece Curitiba sabe que a gente gosta de Bíblia, de palavra. Eu gosto de teologia, Bruno, só que eu não vim aqui preocupado em atingir as normas da homilética como manda a teologia. Eu vim aqui preocupado em ser profeta de Deus, e Deus está dizendo: se não der para concluir a mensagem, entrega a profecia, porque a minha palavra está liberada. A esperança está viva. Missionário. Sabe o que é o melhor? Porque essa esperança que nos alcançou continua alcançando gente nesse estado. Aí Deus chega para Moisés e diz: tá bom, escreve, a cerimônia vai acontecer. Como é que vai funcionar? Primeiro, o sacerdote deixará a cidade e irá até o leproso, que tem que se purificar. Senhor, mas o sacerdote não habita no santuário? Tabernáculo vai ser construído, não é o lugar dele ficar? É. Mas ele vai ter que sair? Sim, porque o leproso não pode entrar. A lepra impede ele de acessar um ambiente de santidade.
A lepra impede ele de acessar o ambiente da comunhão. A lepra impede ele de acessar o ambiente da adoração. A lepra impede ele de acessar o ambiente do fluir da glória. Ok, e agora? Mas a lepra não impede ele de ser alcançado pela misericórdia. O leproso não pode entrar, mas o sacerdote pode sair. Oh meu Deus, isso aqui é para quem gosta de Bíblia. Pastor, o leproso não pode entrar, mas o sacerdote pode sair. Alguém olha, meu amigo pastor Douglas, o leproso do lado de fora dizendo, vai morrer, até que o sacerdote sai do ambiente santo e começa a andar pela cidade. Alguém diz, vai aonde? Não sei, vamos ver. Deixa a cidade, deixa o tabernáculo, deixa as moradas, deixa o ambiente santo e entra pelas ruas da cidade. Alguém pergunta para o sacerdote, está indo aonde? Estou indo ajudar quem ninguém poderia, estou indo socorrer quem ninguém poderia. Há um leproso que precisa ser alcançado. Fala para esse crente que está do teu lado, já entendeu o que Deus está falando? Por que, pastor? Eu disse que o Pentateuco não é apenas a formação da identidade do povo de Israel, mas também da igreja. E se tem algo que sintetiza a história da igreja, é o capítulo de número 14. Pastor, mas aqui não é o capítulo do leproso? É, e quem era o leproso nessa história? Fala para ele, ajuda eu pregar que eu estou encerrando. Diz assim, hoje você me vê bonito, hoje você me vê com terno novo, vestido novo, hoje você até percebeu que eu cheguei. Fala para ele, só pelo cheiro do meu perfume Jequiti, só que você não sabe quem eu era. Pastora Thalita, hoje a gente prega, hoje a gente canta, hoje a gente até deixou o Jequiti para usar Natura, usar Avon, até árabe a gente usa agora, mas quem éramos nós há algum tempo atrás? Não tem um dentro desta vigília que pode bater no peito e dizer, eu nasci limpo, eu nasci purificado, eu nasci santo. Não, não, não. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo aqui nasceu leproso, todo mundo aqui nasceu condenado, sem identidade, sem propósito, sem destino. As pessoas olhavam para você e diziam, não vai ser ninguém, porque não tem identidade nenhuma, não tem propósito. A lepra do pecado carcomia a tua alma, e o diabo dizia, vai morrer leproso. Tinha até alguém que dizia, pastor, eu tinha vontade de fazer o certo, mas a lepra mandava eu fazer errado. Eu tinha vontade de viver direito, mas a lepra me fazia viver errado. Eu até achei que ia morrer na lepra. Só que no meio deste cenário de crise, apareceu um sacerdote, e não era apenas um sacerdote qualquer. Seus pés eram como latão reluzente tirado da fornalha, seus cabelos brancos como a alva lã, seus olhos como chama de fogo, as vestes dele eram brancas como linho fino branco, no seu peito tinha um cinturão de ouro, e na sua coxa escrito, Rei dos Reis e Senhor. É Ele, e Senhor dos Senhores. Ele que não é sacerdote segundo a ordem de Arão, Ele que não foi ungido por Moisés, Ele que não veio da linhagem de Levi, sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele olhou o leproso na terra, e quando alguém dizia, vai morrer na lepra, ele disse, não vai. Pai, a minha glória eu deixo aqui, a minha, ai, mendarabahas, e que mandarabacalacé,
ele me arrasta. Eu preciso descer, filho, mas aqui é a morada, aqui é a cidade santa. Eu preciso descer para curar leprosos, para curar leprosos. Só quem foi achado pelo sacerdote, levante as duas mãos aos céus, por um minuto. Só quem foi achado, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Eu vou deixar você adorar. Ainda bem, pastor, que foi ele quem saiu, porque se fosse para depender da gente, como a gente era, nem na igreja deixariam a gente entrar. Estou pregando para a gente que o crime prendeu e disse: você é criminoso, a lepra do crime vai dominar a tua alma. Estou pregando para a gente que o vício amarrou o vô, amarrou o pai, amarrou você. E se você passasse na frente de uma igreja tão bonita como essa, é claro que o carinho e a habilidade dos nossos irmãos em trabalhar com a graça iria o acolher, mas dependendo do lugar que você passasse, alguém dizia: não entra, porque você é leproso. Ainda bem que não foi você que entrou, porque se você fosse tentar entrar, alguém ia te denunciar. Tem um leproso entre nós. Porque se tem algo que pessoas são especialistas em fazer, é apontar a lepra do outro. Ai, é leproso, está lá, eu conheço a lepra dele, eu vi aonde a lepra o afetou. Só que o sacerdote, que não tem problema com isso, disse: deixa comigo. Aí ele foi andando e entrou aonde nem a prefeitura entrava. Oh meu Deus, eu sinto graça. Entrou aonde nem a polícia poderia entrar, aonde nem os serviços básicos entrariam. Alguém perguntaria para ele: aonde vai? Ele disse: eu preciso encontrar alguém, eu preciso encontrar alguém. Satanás pegou alguns leprosos, cercou e disse: esse é meu cavalo, esse é meu servo, vou usar para matar, roubar, destruir. Mas Jesus entrou pisando forte e disse: Satanás, esse é meu, essa é minha, ele não é teu, ele é meu, é do altar, é do reino, é da obra. Mas e a lepra? Deixa que eu purifico, deixa que eu perdoo, deixa que eu transformo, deixa que eu limpo. A lepra quem tira sou eu. E olha onde você está: purificado, redimido, restaurado, pronto para adorar. Quem veio para agradecer? Só quem veio, só quem veio. Não deixe esta igreja em silêncio. Só quem veio, abre a boca para adorar. São 3 fases o ritual da purificação. Primeiro, o sacerdote sai, acha o leproso. Depois, o leproso tem que voltar até a porta da cidade. Só que agora ele volta com 2 pássaros. Um pássaro, ele apresenta para o sacerdote. Junto com os 2 pássaros, ele vem com um balde de água viva, água tirada de águas correntes, cedro do Líbano, isopo, escarlate. Para quê, pastor? Para a segunda fase. O sacerdote pega um pássaro que está vivo, sacrifica o pássaro e joga o sangue do pássaro que morreu no balde de água viva. Pastor, mistura sangue e água, água e sangue. Para quem gosta de Bíblia, já lembrou de Mateus. Pastora Natalina,
já lembrou do ritual da purificação do Calvário. Só que é interessante que o pássaro que morreu perdeu o sangue, e o pássaro que está vivo só está vivo porque não foi ele que morreu. É simples, mas a gente precisa entender que quem está vivo só está vivo porque quem morreu, morreu no lugar de quem está vivo. Pássaro está vivo? Tá, porque não foi ele que morreu, o outro foi sacrificado no lugar dele. E o que faz com o pássaro que está vivo? E aqui a gente ora: pega ele e mergulha no sangue do pássaro que morreu. Por quê, pastor? Porque depois de mergulhar, o sacerdote asperge sobre o leproso 7 vezes. E faz o que com o pássaro? Deixa o pássaro fazer o que nasceu para fazer. Pega na mão de quem está do teu lado e diz: pássaro nasceu para voar. Você não entendeu? Só que ele só tem o direito de voar depois de ser marcado pelo sangue do que morreu no lugar dele. Sabe o que Deus está dizendo para o leproso? Se prepara, você vai voltar a fazer aquilo que nasceu para fazer, porque o sangue de alguém vai ser derramado no teu lugar. E quando o sangue daquele que morrer no teu lugar marcar a tua vida, não vai ter inferno que vai te parar, não vai ter demônio que vai te parar. Eu preciso liberar essa palavra, porque tem gente que entrou aqui com a consciência pesada, tem gente que está até com vontade de mergulhar, está até com vontade de adorar, só que Satanás tem tentado acusar a tua mente, a tua consciência, dizendo: você não pode, você não tem direito, você é pecador. Só que hoje a mentira do diabo, pastor Renan, está caindo por terra. Deus está dizendo: eu te criei para voar, eu te criei para voar, e o que te dará o direito é o sangue de Jesus. A gente adora por causa do sangue, a gente louva por causa do sangue, a gente glorifica por causa do... A gente pula pelo sangue, clama pelo sangue, celebra pelo sangue, vem pra vigília pelo sangue. Só quem veio, só quem veio, só quem veio, levante, fica de pé para adorar, fica de pé. O sangue começa a revestir alguém aqui, agora, agora, agora. Se você pode, eu quero que você escolha alguém do teu lado agora, porque o Espírito de Deus está ministrando ao meu espírito, que nesta madrugada vai derramar um bálsamo tão grande de autoridade. O sangue purifica. A segunda fase é o sacrifício de 2 novilhos, porque depois de ser purificado na primeira etapa, volta para o sangue, para que ele nunca se esqueça que quem dá vida é o sangue, quem purifica é o sangue. Ok, pastor, depois de sangue, sangue na orelha, sangue no dedão, sangue no pé, depois a gente fala sobre isso. Vem o que? Vem azeite, porque Deus está dizendo: o meu sangue te purifica, mas o meu azeite te reveste. Estela ento e quemácia. O meu sangue é quem te resgatou, mas o meu azeite é quem te sustenta, é quem te mantém. Há 10 anos o nome da vigília não é azeite a conta-gotas, não é azeite limitado. Há 10 anos a unção está sendo liberada. E como é, pastor? Sem limites, sem limites, sem limites. Se você pode, abrace alguém do teu lado, diga para ele: receba a unção, 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 receba a unção. Pega,
pega, pega, pega, recebe.